Eu quero ler mais uma vez esse texto, porque a maioria de vocês conhece em outra versão, então eu vou ler em outra versão que diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse humana, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo vai providenciar um escape para que possam suportar. Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre provações, tentações. Não, mas ali fala tentação, pastor. Mas então, vamos para uma palavra grega, que diz peiramos, significa prova, teste e tentação, e aparece mais de 20 vezes na Bíblia. Ou peirazo, palavra grega que significa testar, submeter à prova, aparece 30 vezes na Bíblia. Então, tentação, teste, provação, tribulação, aparecem esses termos na Bíblia, e a maioria deles, quando a gente fala de tentação, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é uma isca, né? Uma isca uma isca boa para você pegar, mas na verdade é morte, né? Tentação na nossa cabeça é isso, é uma isca que vai te levar ao pecado, né? Mas quando a palavra de Deus fala de tentação, na maioria das vezes, não era sempre usado como um sentido de atração para pecar. Então nós vemos na palavra de Deus que tentação, provação, tribulação sempre tem a ver com algo que acontece na nossa vida para nos desequilibrar, vamos dizer assim, né? Para afrontar a nossa fé. E algo muito comum no meio cristão é as pessoas chegarem para a gente e dizer assim: irmão, eu estou passando uma prova, eu estou numa prova, mas como o Lázaro cantou, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, né? Então a gente é acostumado no meio evangélico a essas palavras, né? Estou passando uma prova. Aí o que é a prova do irmão? O que é a prova da irmã? Geralmente alguém que está passando uma dificuldade financeira, passou uma dificuldade financeira, perdeu o trabalho, aí o que a pessoa diz? Eu estou passando uma provação, Deus me deu uma provação para passar, mas irmão, eu estou tranquilo porque Ele está testando a minha fé. Quer dizer que Deus tirou o emprego dela, Deus colocou contra a parede para ver a fé da pessoa. Ou também alguém em casa que está doente, aí chama a gente lá: vamos orar, pastor, lá em casa, vamos orar, irmão, líder, vamos orar lá em casa, estou passando uma prova, mas se é prova, vamos orar para Deus tirar a prova? Você não disse que é prova? Se é prova de Deus, não precisa orar então, não é? É uma prova que eu estou passando. Aí eu peço para o pastor vir orar, para o líder orar, para convencer a Deus para tirar a prova? Não tem cabimento. Então tem coisas que a gente fala, irmãos, que não tem nada a ver com o evangelho. Então, quando nós, como cristãos, estamos dizendo que Deus está nos provando, significa que nós não entendemos ainda o evangelho, ou quem é o Deus do evangelho, ou a obra do Calvário. Não entendemos o amor de Deus. Na verdade, nós não entendemos quase nada se nós pensamos que Deus nos prova. Então, geralmente o sofrimento na vida de um cristão, ele é colocado e é falado no meio da igreja como uma prova. Deus me colocou em prova, estou passando uma prova. O que foi, irmão? O trabalho que eu perdi. Estou passando uma prova lá em casa. Qual foi a prova? Qual é a prova que você está passando? Eu estou com gente doente em casa. Qual é a prova que você está passando, irmão? Deus está me provando. Meu marido não está querendo deixar eu vir na igreja. Deus está me provando. Não consegui vir em 2 cultos. Que prova? Por que não conseguiu, irmão? Não me sentia bem. Uma prova de Deus.
Você não conseguiu vir, não passou na prova, se era prova, né? Então, então a gente atribui, ou muitos de nós atribuem a Deus, que Ele está sempre nos testando, nos colocando contra a parede, dizendo assim, quero ver até onde você aguenta. A maioria dos cristãos pensa que Deus está sempre colocando ele contra a parede, dizendo assim, vamos ver se você me ama mesmo. Vamos ver se você realmente tem fé, se a tua fé é verdadeira. Vamos ver se você é um cristão mesmo. Quero ver se você é crente de verdade. Então, na cabeça de muitos irmãos, Deus está tratando sempre ele assim. Sempre ele tem uma prova, e ele atribui essa prova a Deus. Agora, olha o que diz aqui o texto, diz assim, não veio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Diga comigo, comum aos homens. Ora, se é comum aos homens, o sofrimento é comum a quem? Ao ser humano. Então, sofrimento, doença, enfermidade, perder um emprego, um problema financeiro, uma dor, irmão, isso é comum para quem está na terra. Você está na terra, é comum para você. É comum para você. Tem pessoas que atribuem ao diabo, né? Eu estou numa provação, o diabo assim se levantou contra mim, mas Deus está provando a minha fé. É como assim Deus está provando a sua fé, irmão? Quer dizer que Deus fez uma reunião com Satanás e disse assim, vamos fazer o seguinte, você vai trabalhar para mim agora. Você vai na casa dele lá agora e nós vamos testar a fé dele. Você acha que Deus e o diabo são parceiros de trabalho? Que tem pessoas que acham isso, que o diabo tocou no casamento dele e acha que é uma prova que Deus combinou com Satanás para provar a fé dele. Não, pastor, mas está escrito em Jó, que lá Deus e Satanás, eles combinaram, olha lá, agora você vai ver a fé do meu servo Jó. Mas irmão, tem Abraão também, Deus provou a fé de Abraão. Mas irmão, escute aqui, você está falando de Antigo Testamento. Antigo Testamento, Deus não habitava em você. No Novo Testamento, Deus habita em você. Na Nova Aliança, Deus habita em nós. Mas é claro que era provada a fé deles. O Espírito Santo não habitava no homem. É claro que havia provações. Você diz assim, não pastor, mas no Novo Testamento fala de provação. Eu vou mostrar aqui para vocês hoje e sexta que vem, texto por texto, como a provação que fala aqui não é a provação que os crentes creem, não é a provação que os crentes acreditam. E hoje mesmo você já vai sair daqui com a sua mente, os seus olhos, o seu coração iluminados por Deus. Então, aquele irmão que não está aqui hoje no culto, vai chegar um dia para você e dizer assim, que prova lá em casa, o que houve, irmão? Mas o diabo se levanta, estou passando uma prova, não consigo dormir à noite, não sei o que acontece. Deus está testando a minha fé, mas eu estou resistindo, e eu vou perseverar, e eu não sei mais o que. Aí quando alguém passou aquela fase ruim, diz assim, a pessoa fica toda orgulhosa, né? Diz, passei uma prova, mas perseverei, olha eu aqui. Agora vão dizer para mim, quem te viu, quem te vê. É tudo bonito, né? É tudo frase de efeito, que, né? Aí todo mundo fica orgulhoso, passou na prova, irmão. Aí ele chega assim na igreja, meu Deus, eu passei na prova. Aí o irmão está passando lá uma dificuldade, ele diz assim, irmão, persevera, faz que nem eu, fica firme, porque você também, essa prova que Deus deu é para ver se você crê mesmo, é para ver se a tua fé é verdadeira. Então tudo isso, irmão, a gente ouve na igreja, né? Então pintam para nós um Deus que está sempre testando a gente. Nós estamos sempre em fase de teste para alguns irmãos. Escute aqui, irmão, presta atenção. Pastor, Jesus, ele foi tentado também. Novo Testamento, mas não tinha sido consumada a obra ainda. A obra não tinha sido consumada. Por que ele foi também? Você vai ver aqui agora em Hebreus, por que ele foi? Ele foi tentado para mostrar, para ajudar eu e você nas tentações, para ajudar eu e você nas provações. Isso é maravilhoso, é libertador. Ontem após um culto eu conversava com alguns irmãos,
e eles me falando que estão pregando sobre a nova aliança na casa deles, pregando sobre a nova aliança para irmãos em outros ministérios, estão pregando sobre a nova aliança para todo mundo, em casa. É libertador você ouvir isso aqui. Então o sofrimento, ele é comum a todas as pessoas, irmãos. Sofrimento, dores, enfermidades, tribulações, perder o emprego. Por que Deus está fazendo isso comigo? Tirou meu emprego, mas com certeza, se fechou uma porta, vai abrir uma melhor. É lógico, mas não é Deus que está fazendo isso. Que Deus vai dar algo melhor, vai dar, já deu. Mas não é Deus que está fazendo isso. Você entende que Deus, ele não provoca mal a você, irmão? Deus não traz mal para a gente. Deus não provoca males na minha família, na minha casa. Pastor, minha esposa está doente, faz 3 meses. Não sei por que Deus está fazendo isso. Deus está provando a gente por quê? Não, irmãos, não é Deus. Deus não provoca males. Deus, enquanto a sua esposa está doente, enferma, Deus está ajudando você, sustentando você, dando sabedoria a você, dando força a você. Isso que Deus está fazendo nesta hora. De onde que o pastor tirou isso? Daqui também, diz assim: e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que você pode suportar, mas quando forem tentados, Ele providencia o escape para vocês suportarem. Deus não provoca a provação, Deus traz escape na provação. Deus não provoca tribulações na nossa vida, Deus não faz nada disso. Deus, no momento da tribulação, Ele está nos ajudando. Quem está na terra vai passar períodos difíceis da sua vida. Quem está na terra vai passar momentos difíceis. É por isso que muita gente, irmãos, já não participa mais dos cultos, porque eles têm Deus como um Deus que está sempre assim: meu filho, opa, cuidado, vai cair na escada, meu filho, cuidado, olha o carro, meu filho, cuidado, olha o carro, olha, cuidado, uma doença, quase te livrei de uma gripe agora. Não, as pessoas, elas acreditam que Deus está assim na terra. Irmãos, nós estamos na terra sujeito a qualquer coisa que qualquer ser humano pode estar sujeito. Mas eu sou especial porque eu sou evangélico. Vixe, aí que você não é especial, irmão. Se você é evangélico, você não é especial. Não, eu sou especial porque eu sou espírita, meu karma, eu tenho um karma diferente. Não existe ninguém. Deus, Ele ajuda os seus filhos nas tribulações, mas Ele não impede. Pelo contrário, Jesus falou o seguinte, diz assim: no mundo tereis aflições. Ele disse: no mundo vou proteger vocês das aflições. Ele disse: mas eu venci. Eu venci. Tem gente que completa: e vós vencereis. Não existe isso no texto, né? Mas eu venci o mundo e vós vencereis. Não tem isso no texto. É como o outro versículo diz assim: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles param em crescer na graça e no conhecimento. Não, é no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu e você, nós não estamos livres de qualquer coisa. Não, nós temos a companhia do Espírito Santo a todo momento da nossa vida nessa terra. Deus vai me ajudar quando eu estou passando dificuldade financeira. Deus vai me ajudar, Deus vai me orientar, Deus vai falar comigo, Deus vai me fortalecer. Eu vou ter paz em nome de Jesus. Eu vou estar com a minha fé firme. Mas eu estou sujeito àquilo que os outros seres humanos estão sujeitos a passar. E a maioria dos cristãos, eles acham que Deus é assim, que Ele está sempre, né, com escudo. Deus se atira na frente com um escudo da fé, e eu protegi você de um dardo inflamado do inimigo. A maioria dos crentes acreditam nisso. Eles acreditam nisso. E os pastores também acreditam, que eles fazem a unção da proteção não sei do que lá. Então, irmãos, preste atenção. Deus, Ele não me livra de passar o que qualquer ser humano pode passar. Mas o que a palavra de Deus diz? Olha, se você passar pelas águas, se você passar pelo fogo, a Bíblia Sagrada cita muitas coisas ruins,
que o ser humano vai passar, e todas elas Deus garante a presença dele com os filhos dele. Aleluia. Sempre Deus garante, mas eu vou estar com você, mas eu seguro você pela mão direita, sempre assim. Deus sempre está comigo, Deus sempre está com você em nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus, Ele providencia escape, Ele ajuda a suportar. Agora, como a maioria dos cristãos não são ensinados sobre isso, e eles acreditam que Deus tem a obrigação de não deixar nem dar gripe neles, de não deixar, e o crente quando acredita isso, se ele bate o carro, ele diz assim, é demônio, Deus, aonde eu estou errando? Demônio fez eu bater o carro. Aí ele fica se sentindo e procurando alguma culpa. Deus, aonde que eu errei? Porque o Senhor deixou o diabo tocar no meu carro e eu bati o meu carro. Aonde que eu estou errando? Na verdade ele não está errando em nada, é que ele está na terra. Enquanto a gente está na terra, a gente está sujeito a qualquer coisa. Mas a maioria dos cristãos pensa que não. Então, por que as pessoas às vezes não permanecem na fé? Porque ela acredita que Deus é obrigado a livrar ela. Quando Deus não livra de alguma coisa, então ela fica triste, ela sai porque o outro irmão está bem, e Deus permitiu que ela sofresse o que ela está sofrendo, então ela não quer mais ir nos cultos, aí ela fica toda triste em casa, aí liga, o que houve, irmão? Estou desanimado, está acontecendo tanta coisa, o que tem a ver com Deus? Não, o que tem a ver com Deus o sofrimento? Se está desanimado, jogar no sofá em casa, por que está desanimado com Deus? O que tem a ver com Deus o sofrimento? O sofrimento não tem nada a ver com Deus. Se não fosse Deus, nem vivo nós estaríamos mais. Então Deus é aquele que ajuda, não é aquele que provoca. Olhe para mim, Deus não coloca você contra a parede para testar a sua fé. Deus, Ele não fica pisando no seu pé, nos seus calos, nas suas dores, para tentar fazer com que você prove a sua fé. Deus não está colocando você em deserto. Estou passando um deserto. E houve, irmão? Deus permite, que os profetas são testados no deserto. Deserto é lugar de profeta. Com certeza Deus tem um plano na minha vida, que agora permitiu eu estar no deserto, para mim sair daqui trabalhado, para mim sair daqui moldado. Deus está me moldando no deserto. Escute aqui, irmãos, quando Jesus morreu na cruz e o Espírito Santo veio sobre mim e você, Deus não precisou mais testar eu e você, porque Ele sabe que dentro de mim e dentro de você tem o Espírito dEle morando em nós. Aleluia. Então, eu só testo aquilo que eu preciso conhecer. Por que nós passamos por um teste na escola, irmãos? Por que a gente passa? Porque o professor e a escola, eles precisam ter certeza que a gente pode passar para a próxima série, se for o caso. Não é isso? Não é isso que acontece? Eu também não sei. Meus pais também não sabem. O que tem que fazer? Um teste, para mostrar para mim, para os meus pais, ou responsáveis, para mostrar para os professores e para a escola, que eu estou apto a ir para a próxima série. Então eu só tenho um teste na minha vida se eu preciso provar alguma coisa, e se as pessoas que estão comigo precisam saber. Eu só testo alguém que eu não confio, eu só testo alguém que eu não conheço. Você acha que Deus não conhece você, irmão? Ele deu a fé para você, Ele deu o Espírito Santo para você, aí Ele deu tudo para você, diz assim, agora eu vou testar se tem. Como? E o que mais a gente ouve é irmãos que estão passando dificuldade, e eles saem com essa, estou passando uma prova, em nome de Jesus, que os próximos meses ninguém diga isso aqui, Deus está me provando. Mas a gente passa a prova, pastor, nós já vamos ver. Agora nós temos que entender que Deus não faz isso com a gente. Uma dor nas costas, na coluna, o médico disse que é um problema na coluna que eu tenho, é assim, mas as provas vêm, pastor? As pessoas dizem assim para mim, bem conformados, mas as provas vêm, pastor? Isso é para testar nossa fé, para ver se a gente está mesmo na palavra de Deus, se a gente não vai abandonar tudo, Então Deus, Ele coloca uma dor na coluna da gente, eu quebro a perna da gente, tira alguma coisa que a gente ama, ou alguém que a gente ama,
É que Deus mais maravilhoso esse, irmão, que quebra a sua perna para ver se você ama Ele, que coloca uma doença, um câncer, deixa você 30 dias num hospital, nos aparelhos, para tentar assim, vamos ver se Ele me ama mesmo. Aí as pessoas saem de lá dando testemunho, dizendo: eu tive no céu, também vi o inferno, e Deus falou comigo no hospital. Agora você levanta daí e vai pregar? Irmãos, meu Deus, isso é sádico, isso é um terrorismo, e a maioria dos cristãos acreditam nisso. Aí a pessoa vem, aí os pastores dão um altar, a pessoa diz: irmãos, eu tinha a vida toda torta, Deus me colocou num hospital, fiquei em coma, aí no coma estive no céu, estive no inferno. E para que céu e inferno? Para mostrar que é ruim, né? E o céu é bom. Estive no céu, no inferno, no meio disso tudo Deus falou para mim: saia daqui e prega o meu evangelho. A pessoa diz: irmãos, e a partir de hoje vou pregar o evangelho de Cristo. Irmão, dá um mês, a pessoa às vezes nem na igreja mais está, porque tudo isso são coisas que a religião colocou dentro da cabeça dela, e como ela está passando um momento difícil, é tudo ilusão da cabeça da pessoa. Ela nem foi no inferno, nem foi no céu, e Deus também não disse para ela: olha, agora você prega o evangelho, eu vou ter que matar você mesmo. Será que eu mato você, ou você diz prego para mim te levantar dessa cama? Irmãos, nós precisamos ser libertos disso, livre disso, em nome de Jesus. E graças a Deus, o Cristiano está gravando a mensagem, nós vamos colocar, e muita gente vai ser alcançada pelo evangelho, em nome de Jesus. Você entende que Deus não quer quebrar a sua perna, irmão? Deus não quer trazer enfermidade. Deus também, Ele não coloca um Satanás, né? Dizendo assim: Satanás, vai lá agora que ele acha que está firme na fé, vai lá, Satanás. Satanás: ok, Senhor, eles têm um combinado. Nada disso. Deus, em toda tribulação, todo momento difícil, seja de enfermidade, seja um momento difícil financeiro, seja qualquer momento difícil, eu não tenho um carrasco me testando, eu tenho um Deus Pai que me ama, me cuidando. Aleluia! Deus não está me testando, Deus não está me provando. Hebreus 2,18 diz assim: porque tendo em vista o que Ele mesmo sofreu quando tentado, Ele mesmo quem? Jesus. Olha aqui, irmãos, que poderoso isso aqui. Ele mesmo sofreu sendo tentado, Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Se fosse o cara lá da voz grossa, né, ia já dizer diferente aqui: Ele mesmo. Os irmãos já vão levantar assim. Irmão, escuta aqui: Ele mesmo sofreu sendo tentado, e Ele é capaz, Ele tem poder, Ele é amoroso, Ele é capaz de socorrer também todos que estão sendo tentados. Então o papel de Jesus, o papel de Deus, o papel do Espírito Santo é tentar ou é ajudar você na tentação? Me ajudar na tentação. O papel de Deus é provar você ou estar com você na provação? É estar comigo. Pastor, quem que me prova então? O que acontece? Que acontecem as coisas ruins para mim? É o diabo então? Se não é Deus, é o diabo. Não, irmão, não é Deus e nem o diabo, porque o diabo não tem poder sobre a vida dos filhos de Deus. Não tem poder. Não existe essa de um crente ficar dizendo assim: ai, o diabo tocou na minha família. Não, o diabo não toca na sua família. Você crê nisso, irmão? Você tem que crer nisso. Não tocou. O que acontece então, pastor? Acontece, eu gostei muito das respostas ontem dos líderes ali no grupo. Eu perguntei ontem, preparando eles para a mensagem, e as respostas foram muito sábias, né? Muito sábias. Então, o que acontece? Acontece primeiro que alguma coisa eu provoquei, então não é Deus, nem o diabo, eu provoquei alguma coisa. A pessoa provoca alguma coisa, o diabo, está com 3 papéis de luz, aí cortam a luz, ela diz:
o diabo cortou minha luz. Não, não foi o diabo. Ai, Deus, por que Deus permitiu? Não, Deus permitiu não, você permitiu, você não pagou a luz. Ah, pastor, mas já aconteceu isso comigo. Irmão, não estou criticando quem deixa de pagar a luz, cada um sabe da sua dificuldade. Eu estou dizendo que a gente não atribui a diabo, a gente não atribui a Deus. Então o que acontece? Eu provoquei algumas coisas na minha vida, e agora eu estou chamando de provação, de tentação, de luta, de um monte de coisa, de deserto. O crente gosta muito de falar de deserto. Eu estou no deserto, mas Deus está mandando maná, carne. Ninguém mais vai para deserto, isso é coisa do Antigo Testamento, irmão. O último deserto que um filho de Deus foi Jesus. Ele foi lá para a gente não ir para lá. Ele fez o que eu não conseguia fazer. Ele foi onde eu não conseguia ir, para que eu pudesse fazer, para que eu pudesse ir. Ele me deu a força que eu não conseguiria ter. Então, o que mais que está acontecendo? Acontece o que nós lemos em Coríntios, que nós estamos sujeitos a qualquer coisa dessa terra. Enquanto nós estivermos, irmãos, nessa carne, nós estamos sujeitos a tudo isso. Uma vez o pastor disse assim, não, estava cheio de mosquito lá na fronteira, na fronteira. O pastor falando, cheio de mosquito, ele disse, eu disse, sai mosquito, em nome de Jesus. Os mosquitos foram embora. Já pensou, irmão, Deus preocupado com os meus mosquitos? Poxa, eu não posso fazer alguma coisa para espantar o mosquito, irmão? Não, eu tenho que orar, tem que ser tudo sobrenatural. O mosquito tem que ir embora sobrenaturalmente. Não pode, a gente é especial demais. Não dá para a gente comprar um repelente ou veneno para mosquito. Não, a gente não pode, nós temos que orar para os mosquitos ir embora. Barata, qualquer coisa em casa é praga, irmão, é praga, porque as pragas lá do Egito, então essas coisas são pragas, as pessoas, eu já vi de tudo no meio evangélico, essas coisas são praga, meu irmão, não, já inventaram coisa agora para espantar as pragas, carrapato, pulga, barata, já tem irmão fazendo assim, o crente tudo ele quer expulsar. Em nome de Jesus, barata sai. Demônio que traz as baratas sai. Demônio que traz carrapato sai. Demônio que traz não sei o que sai. Demônio que traz a sogra sai. Opa! É brincadeira, irmãos. Todo mundo ama a sogra aqui, Então, Deus, Ele não está me provando. Porque nós só somos testados e provados. A gente só testa e prova quem a gente não confia. Mas Deus permite, pastor, Deus permite, a gente está na terra, irmão, claro que Deus permite. O pastor estava trabalhando lá na máquina, e de repente a máquina arrancou meu dedo fora, e eu sou dizimista fiel, mas o que tem a ver? O que tem a ver? A pessoa, ela para de vir nos cultos, porque o carro começou a estragar, e ela faz tanto a obra de Deus, eu faço tanta obra de Deus, meu carro não para de estragar, quer dizer que Deus não me ama, de alguma maneira, que o diabo vive tocando no freio, no motor, na bomba d'água, na bomba de gasolina, vive tocando em todo o carro. Então o que eu vou fazer na igreja se Deus não me protege? Deus não prometeu ser nossa babá, Deus não prometeu está a todo momento chutando coisa ruim, guerreando coisa ruim, não. A luta que tinha que ser vencida, Jesus já venceu. Então eu e você estamos sujeitos sim a qualquer coisa. Deus permite, sim. São provas, são. Depois de uma adversidade, a gente não sai mais maduro dali, irmão. A gente não sai às vezes mais fortalecido. A gente não sai melhor, às vezes, depois de uma luta, depois de alguma coisa que a gente está passando ruim, sai. Nós saímos mais maduros, a gente aprende com as dificuldades muita coisa, mas esse teste não é de Deus. Mas esse teste não é do diabo também, esse teste é da vida. Eu mesmo vou me conhecendo. Deus, Ele não me prova para saber quem eu sou, porque Ele sabe que eu sou filho, eu sou justificado, eu sou perdoado, eu sou cheio do Espírito Santo.
Deus não também coloca o diabo para me testar, porque o diabo não tem poder sobre a vida dos filhos de Deus. Mas o que acontece na minha vida, irmãos, de dificuldade, eu vou aprender sim, eu vou crescer sim. É uma prova da vida. Irmão, só de estar nessa terra é uma prova. Você já está na terra, é uma prova. Está provado já. Está sendo provado. Mas não é Deus que está provando você. Deus não quer provar você para dar salvação. Se você passar, para receber a coroa da vida. Já vou falar sobre isso. Vou falar sobre as coroas da Bíblia. Se você passar no teste, céu, pode esperar que você vai ver uma luz no fim do túnel. Se você passar no teste, se você passar nas provações, Deus não está fazendo isso não. Você crê nisso, irmãos? Em nome de Jesus? Olha o que diz Tiago, e é um versículo que pode às vezes confundir muitas pessoas. Diz assim: feliz é o homem que persevera na provação. Na provação que Deus colocou, irmão? Na provação que o diabo colocou? Não, na provação. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. O que é a coroa da vida? Que a palavra fala também a coroa da justiça. Se não me engano, Esmirna em Apocalipse também fala da coroa da vida, né? Aí a coroa da vida para a maioria dos cristãos é a salvação. Então você persevera, luta, guerreia, chega todo rasgado, todo ferido, machucado, mas enfim, céu, enfim, os braços de Deus, graças a Deus. Mas eu lutei para ser salvo, hein? Não foi fácil, a vida toda, uma luta, uma guerra, o diabo vinha, eu despistava, saía, né? Eu lutava um pouco, e vencia demônio, vencia até, não foi fácil, mas eu venci, fui salvo. Você acha que alguém vai estar assim no céu? Não, porque a salvação não é por obras. Então, quando eu leio aqui, olha, que Deus vai dar, né, a coroa da vida para quem perseverou na aprovação, eu não posso atribuir a salvação. O que é a coroa da vida e o que é a aprovação? Quando nós recebemos Cristo, nós recebemos quem? A vida de Deus. Qual é a coroa da vida? Eu conversando com a minha esposa essa semana sobre isso, e eu procurando nas traduções o que era o mais próximo, né, para nós entendermos o que era a coroa da vida. Eu procurando nas traduções, e as traduções, a maioria delas diz o quê? Que é, na verdade, a coroa que a Bíblia fala, porque as versões, a escrita era para aquele povo entender. Então a coroa era um prêmio a um vencedor, a um atleta, era o prêmio. Ela não tinha valor, não tinha muito valor. Ela apenas mostrava quem era aquela pessoa. Quem era? O vencedor, o vitorioso. Quando a Bíblia fala de coroa, não importa a coroa que seja, vai ter vários contextos de coroa ali. Quando a Bíblia fala da coroa da justiça, coroa da vida, está falando do vencedor. Irmãos, preste atenção, não está falando de salvação, amém, irmãos? Não está, senão vai contradizer a Bíblia toda, que a salvação não é por obras. O que é a coroa da vida? O que é a vitória? Olha, irmão, não está dizendo aqui que eu vou receber porque eu consegui passar a aprovação. Está dizendo que eu perseverei na aprovação. Está dizendo que eu não desisti na aprovação. E eu vou receber o quê? A coroa da vida, que Deus preparou aos que o amam. Quer dizer, aqueles que Deus ama, aqueles que já creem, que já têm os seus olhos, sua mente, o seu coração iluminados pelo Evangelho, já são amados de Deus. Deus não está me testando. O que é a coroa da vida? Deixa eu dizer para você aqui numa maneira que você entenda. Nós ainda temos tribulações e provações porque estamos aonde? Na carne. Não estamos na carne ainda? Irmão, você não pode fazer as coisas na carne. Como que eu vou fazer fora da carne? Eu ainda não posso. Os irmãos lá naquela igreja, lá são tudo assim, fazem todas as coisas na carne. Como eu vou fazer fora da carne? Se eu estou ainda no corpo físico. Então, nós ainda estamos no nosso corpo físico. Ainda passamos provações porque estamos aonde? No nosso corpo físico.
Quando esse corpo físico morrer, nós vamos ser o quê? Só espírito, o espírito amado de Deus. Aí nós temos a coroa da vida. Quando que nós temos a coroa da vida? Quando a gente deixar esse corpo físico. Aí nós temos plenamente o conhecimento, o entendimento, a revelação de Deus na nossa vida. Pegou aí, irmãos? Amém? Olha só, tá? O versículo segue, diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, tudo que eu falei para vocês, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, o que eu provoco, sendo por este arrastado e seduzido. Então, essa passagem aqui parece que a maioria não lê, que diz que Deus a ninguém tenta, Deus a ninguém põe à prova, a teste. Eu não posso dizer, Deus está me tentando, Deus está me provando. Não, que é muito clara a palavra de Deus. Deus a ninguém tenta, não pode ser tentado pelo mal. Cada um é tentado pelo próprio desejo, coisas que eu provoco na minha vida. A pessoa não pode ver uma vitrine que ela entra para comprar. É só umas comprinhas, sai de lá que o marido tem que ajudar a levar. Vai no mercado e diz assim, não, eu até fiz um lanche para ir no mercado para não comprar nada mais. Aí diz, não, mas esse aqui para o final de semana, esse aqui para o sábado, esse aqui para o domingo, esse aqui para o churrasco. Aí sai, ela ia pegar só um leite, saiu de lá com um carrinho, né? Saiu de lá com o carrinho. Aí diz assim, não sei, uma aprovação, não sei porque que Deus está fazendo isso, minha vida financeira não vai para frente. Não, mas não é Deus, irmão. É o mau desejo da gente, é o impulso por compra que está atrapalhando a tua vida financeira. E você quer ir lá e dizer, pastor, unge a minha cabeça com a unção da prosperidade. Unge aí a unção da prosperidade, a unção da prosperidade, a unção da cura, a unção do milagre, a unção, toda a unção eu recebi em Cristo Jesus, com o Espírito Santo na minha vida. Tem gente correndo atrás de unção, nós já recebemos. Então o problema não é Deus, o problema é os nossos maus desejos. A gente se inclina para essas coisas e depois coloca a culpa onde? Em Deus. Depois coloca a culpa no diabo. Hebreus 4,15 diz assim: pois não temos um sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas. Presta atenção, como era na antiga aliança, o sacerdote, as pessoas vinham, ele fazia todo o sacrifício, o processo todo que precisava, e deu, não havia um interesse dele pelas pessoas. Ele tinha só que fazer o ato religioso. É muito parecido com hoje por aí, mas era assim na antiga aliança. Então não havia uma preocupação com as pessoas, não havia uma preocupação com aquelas pessoas ali. Mas olha o que diz agora o escritor de Hebreus. Diz, nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. O que ele está dizendo? Esse sacerdote tem compaixão de nós, ele se compadece das nossas fraquezas, ele olha para as nossas fraquezas, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Olha só o que diz: mas sim alguém que como nós passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Essa é a diferença. Ele passou tudo que ele passou sem pecado. Nós estamos passando e pecamos. Pecamos. Não somos mais escravos do pecado, não somos mais dominados pelo pecado, mas nós pecamos. E ele diz assim: assim nos aproximamos do trono da graça com toda a confiança, a fim de receber misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Uau, aleluia. Olha só, irmãos, nós temos um sacerdote, Cristo Jesus, que se compadece de nós, e quando nós precisamos de ajuda, a gente pode entrar com confiança. Por que entrar com confiança? Porque muitos cristãos não entram com confiança diante de Deus. Ele entra, será que Deus vai me ouvir? Porque eu sou tão ruim, sou tão mal. Ou será que Deus vai atender a minha oração?
Será que Deus está me ouvindo? Será que eu vou conseguir alguma coisa nessa? Não, a Bíblia diz, nós podemos entrar diante do trono do que, irmãos? Da graça, com confiança, sabendo o quê? Que Ele nos ouve. Fala aí, irmãos, Ele nos ouve. Sabendo que Ele nos ouve. E olha só, e de recebermos misericórdia, encontramos no trono da graça, a gente encontra o quê? Encontramos graça. Encontramos no trono da graça, graça. Não é o trono de Cristo? Sim, Cristo é a graça é Cristo. Encontramos no trono de Cristo, no trono da graça. Encontramos o quê? Graça que nos ajude no momento da necessidade. Olha só, o que me ajuda no momento da necessidade é graça. Irmão, grava isso aqui e prega para quem você conhece. Nós encontramos o que no trono da graça? Graça. No momento da necessidade, o que nos ajuda é graça. Anota aí o versículo, Hebreus 4, 15, 16. O que me ajuda quando eu estou passando necessidade financeira? Graça. Não, mas eles pregam por aí que o que te ajuda no momento da dificuldade financeira é você sacrificar. Se você sacrificar, Deus vai abrir porta para você. Se você sacrificar tua geladeira, teu fogão, teu micro-ondas, se você sacrificar, Deus vai abrir porta para você. Não, aqui diz que eu encontro ajuda na graça. O que é graça? Um favor que eu não mereço, de graça. No momento que eu preciso de ajuda, eu encontro a graça que me ajuda. Aleluia. Ontem eu estava olhando os sons para nós melhorar o nosso som aqui das gravações e tal. Aí eu fui olhar o som de um pastor, de um colega, e ele falando assim, não, no meio da mensagem, disse assim, não, essa graça não é o que estão pregando por aí. Nem foi para mim. Não é o que estão pregando por aí, essa graça que faz como você quiser. Nem sabem o que a gente está pregando aqui, mas não, é assim. Ele estava falando, estava na hora da oferta, na hora da oferta, diz assim, você oferta, irmão, e Deus abençoa você. Você oferta, tentando convencer as pessoas de ofertar. Tentando convencer as pessoas de ofertar como prometendo. Deus vai abençoar, Deus vai abrir a porta, Deus vai fazer, Deus vai. Você tem que ofertar hoje, porque hoje é o dia, é o checkmate. Você oferta hoje, Deus abre a porta lá, a chave está na tua mão. Se colocar aqui no gasofilar, Deus abre lá. Irmão, escute aqui o que eu vou dizer para você. Se você oferta assim, você não oferta mais então. Porque a sua oferta é uma consequência, uma resposta da generosidade que mora dentro de você, na pessoa do Espírito Santo. É na generosidade de Cristo que mora em mim. Ele é tão generoso, o Senhor Jesus, que Ele se deu por inteiro por mim. Mas como que agora eu tenho que fazer uma barganha para alguém tem que me convencer a ofertar? Não, ninguém precisa me convencer a ofertar me prometendo nada. Porque eu sei que eu não vou ser abençoado quando eu oferto, eu já fui abençoado. Então, se eu já fui abençoado, eu posso ofertar agora com alegria, com amor, sem tristeza, sem peso, sem nada. Eu não preciso que alguém me convença. Mas é claro, irmãos, o que a gente está pregando aqui, eu acho que está até diminuindo os cofres por aí, Até diminui um pouco, os caras ficam doidos com a gente, A gente está dizendo que não, a pessoa não vai ser abençoada se ela ofertar, Aí os irmãos dizem assim, não, meu pastor lá prega que eu vou. É claro, irmão, se a gente semeia, a gente colhe o que semeia, colhe o que semeia, mas Deus não convida você a barganhar. Não, eu só vou te abençoar se você ofertar. Eu só vou fazer, não, eu encontro graça que me ajude no momento de necessidade. Eu encontro na minha vida financeira, irmão, graça. Eu estou precisando de ajuda na minha vida, na minha saúde. Estou doente, estou enfermo, preciso de ajuda. Deus, o que eu faço? Aí vai um camarada lá e diz assim, jejua 7 dias. O cara está doente, ainda vai fazer jejum? Você quer matar ele ou quer ajudar ele? Ontem alguém me disse assim, pastor, veio alguém aqui, um pastor, e profetizou para o meu
meu esposo. Eu disse, mas eles indignados, né? Veio aqui, profetizou e ainda disse assim, pastor, eu vou fazer uma campanha para levar vocês para lá. Mas como vai levar vocês para lá, fazer uma campanha para levar vocês para lá? Os irmãos estão ouvindo o evangelho, mas eles ficaram, irmãos, indignados. E é isso. Eles não têm o que pregar para as pessoas. Tem que pregar o quê? Tem que profetizar para você, para as pessoas olharem e dizer assim, meu Deus, esse é o homem de Deus. Ele profetiza, revela o oculto, o escondido, revela a certidão de nascimento, o nome do pai, da mãe, com as letras certinho. Ele revela o CPF, a identidade, ele revela tudo, ele revela o que aconteceu, a roupa, a bermuda, a cueca que eu estava de manhã, ele revela tudo. Revela tudo. E as pessoas ficam impressionadas com isso. Impressionadas. Eu não preciso nada disso, irmãos. Escute. Acho que eu tinha que ter pregado hoje só esse de Hebreus aqui. Hebreus diz que eu encontro para as minhas necessidades aonde? No trono da graça. Eu encontro o que para a minha necessidade? Graça. Não diz que eu tenho que fazer sacrifício, não diz que eu tenho que pagar promessa, não diz que eu tenho que fazer isso ou aquilo, diz que eu encontro no trono da graça de Cristo, graça para me ajudar no momento de necessidade. Meu irmão, esse culto pode ser uma resposta de Deus para você hoje. Esse culto pode ser uma resposta de Deus para você. Eu quero encerrar aqui, vamos terminar essa mensagem na semana que vem, mas você vai sair daqui hoje já sem um véu nos olhos, sabendo que Deus não vai provar você, não vai testar você, porque Ele conhece você melhor do que ninguém. Amém, irmãos? Se ponha de pé, vamos orar.